Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas deste dia tão especial. Terça-feira, hoje estamos a terça-feira, feriado aqui no Brasil e em vários países da América Latina, 21 de fevereiro do ano 2023. Estamos já há poucos dias do terceiro mês do ano e também há mais ou menos um mês, um pouco mais, um pouco menos, um dia, dois mais ou menos, estamos entrando no final do verão, começando o outono. E nós estamos aqui nesta manhã com a nossa programação de todos os dias, de segunda a sexta-feira, sempre às 7 horas da manhã. Hoje nós atrasamos um pouquinho por alguns problemas técnicos na transmissão, mas estamos aqui com a nossa programação, a Bíblia, o Mate e o Amanhecer. Aqui na página do Ministério Vindos do Pai. O Ministério Vindos do Pai é um ministério 100% missionário, que tem como principal objetivo anunciar a palavra de Deus a tempo e fora de tempo. Levar a palavra de Deus para as nações, utilizando todos os meios que estejam à nossa disposição para poder pregar o Evangelho de salvação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso sim, sem tirar e sem acrescentar absolutamente nada à palavra de Deus. De uma maneira pura, de uma maneira simples, que você possa entender e possa compreender essa palavra. Desde aqui da cidade de Cacequi, Rio Grande do Sul, temos uma palavra de Deus para você, diretamente do coração de Deus para os nossos corações. E nestes dias estamos meditando sobre a vida de José. Aquele José que o mundo, ou alguns malinterpretam e utilizam o nome dele como José do Egito. José nunca, jamais, ele foi do Egito. Ele morou no Egito. Porém, o Egito nunca esteve no coração dele. Porque ele não se contaminou. Ele permaneceu fiel. Ele permaneceu firme no Deus do qual ele acreditava. Apesar das circunstâncias por as quais ele passou. Se nós vamos relembrar aqui nesta manhã, vamos ter que ver que José foi ameaçado de morte pelos seus próprios irmãos. Foi jogado numa cisterna vazia. Foi vendido para uma caravana de ismaelitas que vinham de Gileade e iam para o Egito. Ali, novamente, ele foi vendido no mercado de escravos para um homem chamado Potifar. Ali ele, não aceitando as propostas sedutoras da esposa de Potifar, ele vai terminar no cárcere. E ali na masmorra Deus vai dar graça para ele também, tanto na casa de Potifar como na prisão. Tudo aquilo que José fazia prosperava. Tudo que José fazia prosperava. Sem importar a situação, sem importar as circunstâncias por a qual ele estivesse passando, mas tudo ali estava prosperando. Tudo prosperava. Agora, José era um ser humano como qualquer um, como qualquer outro, como qualquer um de nós. E numa oportunidade ele vem revelar um sonho para o chefe dos mordomos do rei. E ele vem colocar a sua confiança naquele homem. E vem pedir para aquele homem que quando ele saia da prisão, e que ele esteja servindo novamente o vinho para Faraó,
ele venha então lembrar-se de José e falar de José para Faraó. O que acontece? Este homem esquece totalmente de José. E José fica ali na masmorra, fica na prisão, talvez triste, amargurado, pensando na situação por a qual ele estava passando, se era correta ou não era correta, mas ele tinha um total sometimento à vontade de Deus, a obediência à palavra do Senhor. Quantas vezes você pode ter ajudado alguém, pode ter socorrido alguém e nem sequer o muito obrigado você recebe daquela pessoa. Ainda mais, quando você é útil, que você pode ajudar, que você pode socorrer, que você pode estar ao lado, que pode consolar, que pode levar uma palavra de conforto, porque não é somente bens materiais que nós podemos dar, ou alimentação, habitação, ou qualquer outra coisa, mas uma palavra de conforto, uma palavra de fé, uma palavra de esperança. Quando não temos isto, em alguma oportunidade da vida, somos taxados de egoístas, somos taxados de avarentos, e o primeiro que vão julgar vai ser a igreja. Cuidado, meu amigo, minha amiga, com julgar a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cuidado. Cuidado, tome muito cuidado com isto antes de falar mal da igreja do Senhor. Tome muito cuidado com isto. E nos últimos tempos nós estamos vendo como a igreja está sendo escarnecida, está sendo difamada, tanto de dentro como de fora. De dentro por homens que o apóstolo Paulo, eu sempre digo ao apóstolo Paulo, que chama de homens corruptos, que têm suas mentes corrompidas. Bom dia, Carla, ali na cidade de Gramado, Luciana e Vitor Emanuel. Deus abençoe suas vidas. Homens corruptos que têm suas mentes corruptas, que através das suas atitudes, através das mentiras ou através de acrescentarem ou tirarem algo da palavra de Deus, estão então fazendo um grande mal à igreja do Senhor Jesus. Logo, estamos de fora, estamos do mundo. Claro, se eles não estão com nós, eles estão com outro. E o trabalho de Satanás, o trabalho do diabo é desfazer tudo aquilo que Deus fez. Ele tenta desfazer a família. Isso é óbvio. Estamos vendo nos nossos dias de hoje como praticamente em todo mundo tem um esforço maligno, não medem esforços para poderem então criarem leis para destruírem a família, que foi um projeto, ou que é um projeto de Deus. Muitos criticam a igreja do Senhor, mas lembre-se que lá em Colossenses capítulo 1, verso número 18, diz que a igreja é o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo e ele é a cabeça desse corpo. Cuidado, quando blasfemamos contra a igreja, estamos blasfemando contra o corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estou falando da igreja verdadeira. A igreja verdadeira, ela está formada por homens, mulheres, lavados, purificados pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um remanescente que existe. Mas logo tem outra igreja. A igreja do Senhor Jesus Cristo é aquela que tem estabelecido o reino de Deus sobre a terra, sobre sua casa, sobre sua família. Agora tem outra igreja que ela não proclama o reino de Deus. E ela nem deseja, nem quer estabelecer
o reino de Deus. Essa igreja profana, que lamentavelmente, ou tristemente, e é cumprimento das profecias bíblicas também, é a que está ganhando maior força nos nossos dias de hoje. O joio sempre aparece mais que o trigo, porque o joio ele quer aparecer, ele quer mostrar, ele quer se mostrar na mídia, enfim. E ele sempre aparece mais do que o trigo. E diz a palavra de Deus no verso número 23, mas o chefe dos mordomos não se lembrou de José, porém o esqueceu. Verso número 23. Agora, poderíamos dizer que Deus esqueceu de José também? Não. Vamos lembrar que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Claro que nós não duramos 1000 anos. E um bom dia, Deus vai se lembrar de José. Capítulo número 41, verso número 1, vai dizer a palavra de Deus: e aconteceu que ao final de 2 anos completos, diz a palavra do Senhor, Faraó sonhou, e eis que ele estava em pé junto ao rio. Aos 2 anos completos de que aqueles eventos tenham acontecido, que o mordomo tenha voltado a servir o vinho para o faraó. O mordomo esqueceu totalmente de José. Esqueceu daquele que deu uma palavra de conforto para ele. Esqueceu daquele que o tinha socorrido. Esqueceu daquele que o tinha acolhido quando ele chegou totalmente dolorido, quando ele chegou totalmente entristecido, amargurado, ali na masmorra. Esqueceu. Esqueceu de quem eu tinha ajudado. Talvez você tenha passado por uma situação dessas. Mas Deus não esquece daquilo que seus filhos fazem. Deus não esquece dos seus filhos. Ele pode demorar, mas ele vai chegar na hora certa. E a demora de Deus muitas vezes é para nós lapidar, é para nós preparar, é para nós polir, é para nós fazer passar pelo fogo da prova, como se prova o ouro, para que todas aquelas impurezas que estão na nossa vida, elas venham sair e nós venhamos adquirir maturidade. Maturidade na fé, maturidade na palavra, maturidade no reino de Deus. É para isto que Deus muitas vezes permite que aconteçam determinados sucessos em nós. E se você lembrar no capítulo número 40, nós vamos encontrar de que José, logo de dar a revelação para aquele homem, ele diz: lembra-te de mim. Ele utiliza para si próprio, para benefício próprio, a palavra de Deus. Nós somos meros instrumentos de Deus. Somos instrumentos nas mãos de Deus. Não podemos querer tirar proveito da palavra de Deus. O nosso dever, a nossa ordenança, o nosso mandamento é proclamar o reino de Deus, é proclamar o arrependimento, porque sem arrependimento tampouco existe salvação. Sem arrependimento não existe salvação. Sem mudança de vida não existe salvação. Temos visto nestes dias que algumas igrejas aqui no Brasil, elas têm realizado como estratégia para chamar o povo, para chamar a juventude, têm utilizado as mesmas estratégias de Satanás, fazendo em suas próprias congregações festas bacanais ou carnaval, chamando para que venham participar do carnaval na sua igreja.
A Igreja de Cristo não necessita, não precisa de estratégia nenhuma que venha das trevas, pois maior é o que está em nós que aquele que está neles. E José foi esquecido por 2 longos anos. Agora, Deus de repente vem lembrar de José. E veja como vai se encaixando os propósitos de Deus na vida de José. Como vai se encaixando os propósitos de Deus na vida de José. O faraó vai ter um sonho. E a palavra de Deus diz que eis que ele estava em pé junto ao rio. Vamos ler o sonho do faraó. E eis que saíram do rio 7 vacas gordas e de formoso aspecto e pastavam na campina. E eis que outras vacas saíram depois delas do rio, feias, de aparência e magras, e estavam em pé junto às outras vacas sobre a margem do rio. E as vacas feias de aparência e magras comeram as 7 vacas gordas e de formoso aspecto. Então, Faraó acordou, mas terminou aí? Não, ainda não. E dormiu e sonhou a segunda vez. E eis que 7 espigas de trigo brotaram de um mesmo talo, cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam depois delas. E as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas cheias e boas. E Faraó acordou, e eis que era um sonho. Agora, isto trouxe uma certa perturbação na vida do Faraó. Sabe aquelas vezes que temos um sonho ruim, que temos um pesadelo? Algumas vezes nós temos algum tipo de sonhos que nos trazem desconforto, nos trazem mal-estar, nós sentimos angustiados por aquele sonho. E às vezes as pessoas saem correndo procurando a interpretação dos sonhos. E esse é o perigo de cair nas mãos, muitas vezes, dos falsos profetas. O que eu poderia dizer, o que eu poderia aconselhar para você, perdoando o meu atrevimento, o que eu poderia aconselhar para você, é que, em medida que nós temos um sonho ruim, nós vamos dobrar o nosso joelho e vamos orar ao Senhor. Vamos apresentar ao Senhor, vamos pedir a interpretação para o Senhor, mas também vamos pedir que Deus venha repreender e que nós venhamos esquecer dessas coisas. Elas venham sair da nossa mente. Tenho feito muito isto ao longo da minha vida. Mas, lamentavelmente, tem pessoas que fomentam a proliferação de falsos profetas. Por que eu digo que fomentam? Porque ante determinada situação da sua vida, saem correndo detrás de um suposto profeta para ver qual é a revelação que ele tem para ele, quando nós temos a revelação na palavra de Deus. E nós temos o Espírito Santo de Deus que nos conduz a toda verdade. Não estou contra o dom de profecia, não. Estou em contra dos falsos profetas. Homens corruptos que se aproveitam da palavra ou da debilidade das pessoas para poderem prosperar ou encherem suas contas bancárias. Agora,
O faraó então estava nesta situação. A palavra de Deus vai dizer que de manhã seu espírito estava perturbado e ele enviou e chamou a todos os sábios de lá. E Faraó lhes contou seu sonho, mas não houve um que pudesse interpretar o sonho de Faraó. Isto está dizendo aqui no versículo número 8. Nenhum pode interpretar os sonhos de Faraó. Então falou ao chefe dos mordomos a Faraó, dizendo: lembro-me hoje das minhas falhas, mais tarde do que nunca. O homem reconheceu que ele tinha falhado com José. Ele reconheceu que ele tinha faltado a sua palavra com José, que ele não tinha cumprido o acordo que ele tinha feito com José. E ali ele vai contar para o faraó todo o sonho que ele teve. O sonho que ele teve e o sonho que o padeiro teve. E a revelação que foi dada através do Espírito de Deus a José, e José, a mesma vez, passou essa interpretação para eles, e que isto veio se cumprir. Então, quando o mordomo fala isto para o faraó, a palavra de Deus vai nos dizer que no versículo número 14, então o faraó enviou e chamou a José, e eles o trouxeram apressadamente da masmorra, e ele se barbeou e mudou as suas vestes e veio a faraó. Se barbeou e mudou suas vestes e veio a faraó. Estava lá na masmorra, no meio dos ratos, dos escorpiões, das baratas. Ele estava lá, nas profundezas da terra. Imagine quando este homem saiu de lá. Qual seria seu aspecto? 2 anos sem tomar um banho, sem escovar os dentes, sem cortar as unhas, sem cortar o cabelo, sem fazer a sua barba. Imagine qual seria o aspecto de José quando saiu daquela masmorra. E ali então começamos a ver o propósito de Deus na vida de José. Porque José tinha passado por todo este período, ser vendido 2 vezes, ser preso. E agora Faraó vai pedir a interpretação do sonho para José. E José respondeu a Faraó dizendo, versículo número 16, do capítulo número 41, do livro de Gênesis. E José respondeu a Faraó dizendo, não está em mim. Deus dará a Faraó uma resposta de paz. José agora está reconhecendo que não é ele o que interpreta os sonhos, que é Deus. Não está em mim interpretar esses sonhos, é Deus quem vai interpretar. Lembra de Daniel? Também deu uma resposta similar ao rei. É Deus quem nos dá a interpretação. É Deus que nos dá a sabedoria. Agora, José estava se humilhando, não somente perante Deus, mas também ante Faraó. Diante do Faraó, ele estava reconhecendo a soberania e o poder de Deus. Agora ele estava assim, dando toda a glória, toda a honra, todo o louvor
ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Agora sim, ele estava servindo ao Senhor com todo o seu coração. Quantas vezes você tem roubado a glória de Deus? Quantas vezes você tem roubado a glória de Deus, fazendo com que as pessoas venham acreditar que é você que tem poder, quando esse poder é emprestado? Somos meros administradores do poder de Deus, ou melhor dito, somos instrumentos nas mãos de Deus para executar a sua vontade. Que nós possamos aprender a dar glória a Deus diante de todas as circunstâncias. Que nós possamos aprender que tudo provém do Senhor e que nada é nosso. Nossos talentos, nossos dons são dados por Deus e pelo seu Espírito Santo. Nada pertence a nós. Enquanto nós nos mantiver firmes no Senhor, nós vamos ter esses talentos, vamos ter esses dons. Enquanto a graça de Deus estiver sobre nós, e nós puder estar amalgamados juntamente com Deus, com o Espírito Santo de Deus, todas estas coisas vão estarem sobre nós. Vamos ser usados por Deus. Mas, quando damos lugar ao orgulho, à vanaglória, e começamos a gloriar-nos daquilo que Deus está fazendo através de nós, e não nos humilhamos diante da presença de Deus. José aprendeu isto, mas veja a maneira como ele aprendeu. Teve que ser vendido 2 vezes, teve que ser colocado numa masmorra. Muitas vezes nós, através das nossas atitudes ou das nossas decisões, atrasamos os propósitos de Deus nas nossas vidas. Você poderá estar de acordo ou não. Mas eu creio que nossas atitudes e nossas decisões erradas, equivocadas, atrasam o propósito de Deus nas nossas vidas. Atrasam o propósito de Deus nas nossas vidas. Mas o propósito de Deus com José era um propósito maior. Era um propósito de preservação de uma nação. Aquele que se humilha ante a poderosa mão de Deus será exaltado. Agora, aquele que se exalta a si mesmo será humilhado. Deus, nesta manhã, Senhor, nós estamos na Tua presença. Queremos glorificar-te, queremos louvar-te, queremos agradecer-te, ó Pai, por este novo dia de vida que Tu tens nos dado. Que este dia, Senhor, seja um dia cheio da Tua graça, cheio do Teu amor, cheio da Tua misericórdia. Senhor, derrama, Senhor, uma unção especial nesta manhã sobre cada família, sobre cada pessoa que possa estar assistindo a esta transmissão, meu Deus. Ou daqueles que vão assistir independentemente da hora. Pode ser pela manhã, pela tarde, pela noite, ou dentro de uma semana, ou dentro de um mês. Senhor, que eles possam ter um encontro real e verdadeiro contigo. Que a Tua graça, que a Tua bênção esteja sobre a vida de cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Amados e queridos irmãos, nós nos encontramos amanhã, quando sejam às 7 horas da manhã, estaremos novamente aqui com a Bíblia, o mate e o amanhecer. Se você deseja entrar em contato conosco, nosso WhatsApp é
55 992 18 9449. Entre em contato conosco por aconselhamento, pedido de oração. Estamos à sua ordens. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre você, sobre sua casa, sobre sua família, desde agora e para sempre. Amém.